Olá, amados, graça e paz a todos em nome de Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Aqui estamos nós, mais uma vez, para gravar mais um vídeo para o nosso canal. Nosso canal, William Moura, a Bíblia diz. Desde já, eu louvo a Deus por a tua vida e peço para que você acompanhe comigo aí essa breve meditação que iremos fazer hoje, falando de salvação, Soteriologia, doutrina da salvação. Sotério quer dizer salvação. Amém, amados? Aonde começou a salvação? Desde quando ela existe? Quem a criou, a salvação? Por que nós devemos crer na salvação? Porque é necessário crer, nesse dom perfeito que Deus nos deu, que é a salvação, dada por Deus gratuitamente, independente de quem seja você. Diz a Bíblia diz, é o nome do nosso canal, que se você crer, na suficiência do sacrifício de Jesus naquela cruz, feito em teu favor, sacrifício expiatório, sacrifício vicário, substitutivo, diz a Bíblia, se você crer, se você obedecer, você tem a salvação. Amém, amados? A Bíblia ela é repleta de promessas, de profecias, todas elas importantes para nós, porque vem de Deus. Mas a mais importante profecia da Bíblia é a salvação. Amém, amados? É a tua eternidade ao lado do Criador. Já pensou nisso? A gente vive nesse mundo, irmão? E muitos se apegam às coisas daqui. Por momentos de prazeres passageiros, por momentos que se vive e daqui a pouco se passa. E as pessoas acham isso maravilhosos, Como viagens, momentos com a família, e é muito bom mesmo. Mas a eternidade, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2, 9, ele diz assim, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, e aquilo que não chegou ao coração do homem, ao entendimento do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Se você ama a Deus, essa profecia, esta promessa diz respeito a você. Amém, amados? Então, abra a tua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Éfesos, capítulo 1, do versículo 1 ao 7. Nós vamos ler e pegue a tua Bíblia na mão, em nome de Jesus. Por que a Bíblia? Porque eu não estou falando de um projeto meu, de uma ideia minha, ou de um projeto elaborado por um homem pecador. Não, eu estou falando de Jesus Cristo, autor e consumador da fé, o Filho de Deus enviado a essa terra, como Deus disse no batismo, lembra de Mateus, se você está acompanhando a série Conhecendo a Jesus nas Profundezas das Escrituras, em Mateus 3,17, quando Jesus é batizado, Deus diz do céu, olha, esse é meu Filho amado em quem me comprazo, é o único enviado por Deus. Antes dele não houve nenhum, e depois dele não haverá. É o único, gerado por Deus, da mesma essência do Pai, enviado à terra para me salvar e para te salvar, Jesus Cristo. Éfeso 1, capítulo 1, do 1 ao 7. Olha o que diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Que maravilha, Versículo 2. Aos santos fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade,
para o louvor da sua glória e graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Versículo 7, diz assim, ó: nele temos a redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, aquele a qual ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. Amém, amados? Isso é salvação. A salvação não passou a existir de um tempo para cá, porque agora você ouviu e obedeceu. Não. A salvação é um plano eterno de Deus, elaborado por Ele antes da fundação do mundo, em teu favor, crente. Em teu favor, você que me ouve. Essa palavra diz respeito a você. Jesus está falando aqui de você, para você e por você. Amém, amados? A salvação é um plano de Deus. Esse plano nasce no coração do eterno Deus antes da fundação do mundo. Sem que você o merecesse, sem que você o sabesse, sem depender de nenhum esforço humano teu, de nenhuma capacidade humana tua ou minha ou de qualquer homem. Deus te deu gratuitamente na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Você entendeu o texto em que lemos? E a salvação, irmão, não está ligado a uma religião, a um sistema religioso, a uma denominação religiosa, a um espaço físico aonde você congrega, você que me ouve, presta atenção nisso. Não, a salvação não tem nada a ver com isso. A salvação está em uma pessoa e o nome dela é Jesus Cristo, o único enviado por Deus que representa o Pai nessa terra. Se você tem Jesus Cristo como o único, eterno e suficiente Salvador da tua vida, você não precisa de religião, denominação religiosa, você não precisa de protestantismo, você não precisa de catolicismo, hinduísmo, budismo, espiritismo, nada disso. Antes de tudo isso, Deus já tinha elaborado essa salvação em teu lugar. Em teu favor, perdão. Amém, amado? Entenda isso, para que você não seja manipulado nem enganado por ninguém. Para que nenhum sacerdote, para que nenhum pastor, bispo, apóstolo, padre, papa venha te enganar com ensinamentos tendenciosos. Amém, amados? Para dar suporte a crenças internas de religiões, para dar suporte a seus ensinamentos, a suas liturgias. Não seja enganado. A salvação não depende de um lugar físico onde você congrega. A salvação depende de um Deus que te ama a ponto de enviar o Filho dele para morrer naquela cruz em teu favor, em teu lugar. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha planejado isso, sabendo que você era pecador, sabendo que você não ia dar crédito, sabendo que você não ia agradecer, porque Ele te ama e por amor Ele fez isso em teu lugar, gratuitamente. A salvação não é alcançada por esforços humanos, por você ser bonzinho, por você ser obediente. Não, nós somos salvos para obedecer, não porque somos obedientes, porque nós somos rebeldes desde o ventre, nós somos pecadores, nós já nascemos, irmãos, afastados de Deus, mas Ele, na sua rica e infinita misericórdia, enviou o Filho dele a essa terra para se fazer pecado em nosso lugar, aquele que nunca pecou. Segundo aos Coríntios 5:21, a Bíblia diz que Ele não conheceu o pecado, mas se fez pecado em nosso lugar para nos fazer justiças de Deus. Olha, amado, é Ele que nos justifica diante de Deus. O teu bispo, o teu pastor, o papa, o padre, o apóstolo, seja lá qual for o líder religioso, ele é um pecador igualmente a você, dependente dessa profecia. Se eles não se curvarem ao Jesus que salva, eles também estão perdidos. Amém, amados? É para que você não seja enganado. Eu estou gravando esse vídeo aqui, amados e queridos irmãos, para que você abra os olhos, abra o entendimento, guarda isso. Efésios 1, do versículo 1 ao 7, a Bíblia diz, ó, o versículo 4, o que diz? Ó, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo,
para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Amém, amados? O santo aqui não é santo sem pecado, é santo separado para uma missão, porque todos pecaram, pecaram, somos pecadores, dependentes da graça e da misericórdia de Deus para tudo. Mas quando Cristo entra em mim e em você, Ele nos separa desse mundo pecaminoso para que nós sejamos aqui referência dele nessa terra, para que nós possamos representá-lo, mesmo em um mundo de pecado, viver em graça, em misericórdia, conseguir amar, ter comunhão com as pessoas, porque Cristo faz isso após recebermos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém, amados? Não existe um que não tenha pecado. Presta atenção, olha o que ele diz, olha, no versículo 1, Éfesos 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por a vontade de Deus. Amém? Paulo não decidiu ser apóstolo. Foi Deus que o chamou. O chamado pastoral, irmão, é de Deus. É Deus que te convence. Não vem de você. Amém, amados? É Deus que te chama. Ó, aos santos fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Paulo não está escrevendo aqui para a cidade de Éfeso. Paulo está escrevendo para a igreja de Cristo que está na cidade de Éfeso. Os santos aqui são aqueles que Deus separou para ele, no versículo 4, desde a fundação do mundo, sem que essas pessoas o merecessem, né? Sem que elas nem agradecessem, Deus os separou em Cristo Jesus, porque ele os ama. E aí ele diz, ó, aos santos que estão lá, não é para a cidade, é para os santos, quais? Os separados por Deus, que aí sim, ó, a vocês graça e paz, os que são fiéis por fé e acreditam, né, na mensagem do Evangelho de Cristo, segundo Deus o prometeu. Amém, amados? Então, você precisa ter certeza da tua salvação. De onde ela veio? De Deus, antes da fundação do mundo. Depende de religião? Não. Sistema religioso? Não. Você pode estar dentro de uma igreja cristã evangélica. Se você não tiver Cristo na tua vida, você não tem salvação. Entendam isso, em nome de Jesus. Eu vou parar por aqui esse vídeo, eu vou gravar um outro vídeo e daqui a pouco também você assiste lá. Tá bom? Nós vamos dar continuidade a esse assunto para que esse vídeo não fique muito extenso. Amém, amados? E daqui a pouquinho eu te vejo lá, em nome de Jesus. Atenta para isso. Atenta para isso, eu te peço, para a glória de Deus. A salvação não é obra de homens, é um plano de Deus para alcançar o homem pecador. Até mais, se vejo lá, em nome de Jesus. Fiquem na paz.